todos são bem-vindos. Mas nós estamos na casa de Deus. E, até para falar a verdade, eu gosto mais desse tempo do que daquele. Esse tempo encoraja um pouquinho mais, sabe? Para a gente. Até eu dormi bem essa noite, deu para colocar. Até um lençol. Outro dia só de pijama deu bastante. Porque eu vou um lençol no corpo para dar uma segurada aqui. Não foi fácil. Estamos na lição de número 11. Portanto, estamos aí próximos de finalizar. Mais a 12 e a 13, né? E vamos tratar hoje o compromisso do povo da aliança. O povo da aliança, naquela ocasião, eles deixaram o seu compromisso. E isso trouxe dificuldades. Antes que eu entre na introdução, eu gostaria de fazer aqui duas menções rápidas. A leitura bíblica em relação não é justo deixarmos 9 versículos, sabe, em branco e entrar no comentário, porque o comentário próprio está baseado nesses 9 versículos, que deveria ser nos 38, né? E não só dos 9, já que é um livro pequeno, deveria tirar-se de tudo, e não só dos 9. Bem que o autor vai fazer menção de outros textos, do capítulo 2, desse mesmo livro, fazendo assim um comentário completo. Eu até pensei fazermos a leitura do Ageu toda, porque é um pequeno profeta. Mas como o tempo é escasso, e a gente é mole para falar, se perde fácil do tempo, então eu vou só destacar aqui um detalhe que eu não sei se os irmãos perceberam. Eu gostaria que os irmãos percebessem as coisas. Eu gostaria que vocês fossem não apenas leitores da Bíblia, mas estudantes da Bíblia, o que é diferente, tá? O leitor você lê e vai embora. O estudante volta e passa 3, 4, 5, 6 vezes. Quem estudou comigo sabe que nós estamos tratando a homilética, a matéria da pregação. Há autores que dizem que é preciso ler 5 vezes, outros dizem que é preciso ler 10 vezes. Mas o chamado príncipe dos pregadores, o Charles Spurgeon, eles querem fazer 50 vezes no versículo, ou o trecho, ou a passagem, antes de pregar. Aí é muito, hein? 50 vezes no mínimo. Você precisa passar, olha, no mínimo uma semana. Porque se você for ler 50 vezes em cima da outra, a gente não capta nada. Mas se você fizer uma leitura agora, dentro do tempo, pelo menos eu ensino 9 tipos de leitura. É muita coisa, eu sei que é muita coisa. Nem eu consigo usar as 9. Porque o máximo você usa aqui 3, de 2, 3, no máximo 4. 3 é o suficiente. 3 você capta quase tudo. Mas dá uma olhada. Quando eu dobrei o joelho, o irmão está falando aqui, o primeiro versículo. Olha, no ano segundo de Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo. Aí continua a leitura e vou parar. A pergunta é: Zorobabel é filho de Sealtiel? Vocês estudaram esse assunto? Só pegaram ali e deixaram. Percebe? Eu sei que escapa até de professores, até de estudantes mais aguçados, no sentido mais aguçado. Mas você pega a genealogia de Jesus, esse moço está lá, na genealogia de Mateus. De Mateus não, na genealogia elaborada por Mateus 1,12. Zorobabel gerou Abiúde. Deixa peguei 13. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, que é o mesmo Sealtiel, tá? Salatiel gerou a Zorobabel. Na genealogia de Jesus está assim, em Lucas também, que são os 2 evangelistas que tratam da genealogia do nosso Salvador. Uma parte de Abraão, o grande patriarca, até José. Outra parte de José até Adão e Adão de Deus, mostrando o inverso. Olha que interessante isso. Uma parte de Abraão mostrando que Jesus Cristo é da descendência, portanto aquela promessa de Gênesis 12, ela está sendo cumprida por Deus em Abraão. A promessa que Deus fez a Davi levantar-se com os seus lombos, segundo a carne, o Cristo para sentar no seu eterno trono, ou no trono eterno do Cristo, não do de Davi, também está sendo cumprida. Assim aparece
linhagem real. A linhagem é humana e a linhagem real é a linhagem divina. Mas Lucas já faz o contrário. Agora vamos ver Lucas 3, 27. Diz assim: e Jodá de Joanã, e Joanã de Reza, e Reza de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri. Aqui já muda. Pode observar que cada lugar, olha, aqui Salatiel é filho de Neri. Em Mateus, Salatiel, Zorobabel é filho de... Está vendo? Salatiel é filho de Neri, Zorobabel continua sendo filho de Salatiel. Mas eu quero dizer a vocês que Zorobabel não é filho de Sealtiel, nem Salatiel. Vou falar, mas o texto está errado? Não. É que a Bíblia não se explica, daí aparece testemunha de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, Espírita e os teólogos. Que eu tenho, irmão, o maior ojeriza, o maior bronco, o maior nojo de teólogo liberal, ou da neoteologia. Porque eles começam a lançar dúvidas na Bíblia. Eles começam a dizer, por exemplo, o profeta Isaías é dividido em duas partes. A segunda parte não é Isaías, porque como que Isaías ia falar o nome de um rei pagão quase 200 anos, 150, 170 anos mais ou menos, antes dele nascer, com precisão que ele era persa e o nome era assim. Agora, a profecia é do homem ou é de Deus? Como é que uma pessoa estuda a Bíblia, diz que é crente, se entrega para Jesus e depois levanta contra mim? Aí eu sou contra. Aí eu sou contra a honra, briga. Sabe, irmão, eu me preparei para uma briga com qualquer um. O problema é que não aparece quem quer brigar. Não aparece quem está disposto a discutir, a estudar, a pesquisar. Porque não é o dizer, como eu estou dizendo, não é filho de Sealtiel, é provar que não é filho de Sealtiel. E por que não é filho de Sealtiel? E por que a Bíblia diz que é? Então vamos lá? Abra comigo. Depois eu quero participar, porque quero passar uma coisa bonita relacionada a isso. Mas quero acertar isso aqui primeiro. Porque eu achei que vocês tivessem percebido isso. Também não é fácil perceber, tem que estudar no nível um pouco mais, sabe? Tem que mergulhar um pouco mais a fundo. Não pode ficar aí assim na superfície. Abra o primeiro livro de Crônicas, capítulo 3. Porque a Bíblia, irmãos, não é você pegar um ponto e ficar nele, sabe? É você pegar a Bíblia e estudar todas as referências, e até onde não há referências. No capítulo 3, no verso 17 e 18, que 17 a 19, se os filhos de Jeconias, assim, e seu filho Sealtiel, igual está em Ageu. E os filhos destes foram Malquirão, Pedaías, marca esse nome, Sanazar, Jecanias, Rosana e Nebabias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel. Então Zorobabel não é filho de Sealtiel, ele é filho de Pedaías. Por que aqui está assim? Lembra da lei do Levirato? Antes que eu dê a explicação, deixa eu começar a citar. Levíticos, Deuteronômio, capítulo 25, versos 1 a 10. Ou mais precisamente, versos 5 a 10. O Sealtiel morreu sem filhos. Aí o irmão, vai ver que o Sealtiel era o mais velho, ou o segundo, mas é o que se destacou. O irmão tinha que casar com uma viúva. É daí que vem Levirato. A palavra é Levi. Isso já está no código de Hammurabi antes de Abraão. O rei que governava onde Abraão era súdito ou morava, antes de ser chamado por Deus de um dos caldeus. E o filho que nascesse do casamento do cunhado com uma cunhada, de acordo com a lei. Não é hoje não, não é para cunhado está querendo pegar o cunhado. Não é nada disso, nem cunhado está querendo ficar com o cunhado, não é nada disso. Hoje já não pode. O filho que nascesse não era filho do cunhado. Era filho legal do primeiro, para não faltar o nome dele na linhagem, na descendência. Entendeu? Então veja bem, ele era filho, é interessante isso. Ele era filho genético de Pedaías e filho legal de Sealtiel. Na
Evangelho de Jesus entra assim: José, ele termina sendo filho do pai da mulher dele. Mas como? Como que ele é filho? Ele é irmão de Maria, mas não é. Ele era filho de um. E Geu também era considerado filho, contado como filho, porque a descendência, se os filhos herdavam, as filhas não. Quando entrava no gêmeo, até hoje é assim, né? O gêmeo ele entra e estraga a herança. A quem tem filhas, ele vem e tira a herança daqui para a família dele. Olha assim. Só que isso é considerado na Bíblia. Vamos continuar a leitura dos irmãos entenderem. No verso 19 ainda. E os filhos de Pedaia, Zorobabel e Simei, e os filhos de Zorobabel, resultou Ananias, Selomite e sua irmã. Vamos agora para o livro de Deuteronômio, capítulo 25, verso 1 a 10. Isso estava baseado na lei, não era uma invenção. Tá? Foi Deus que ordenou a Moisés, deu a lei dessa forma. Vamos começar do verso 5, que a gente ganha aqui. Diz: quando alguns irmãos morarem juntos, se algum deles morrer se não tiver filho, e não tiver filho, então uma mulher do defunto se casará não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela der à luz, estará em nome de seu irmão defunto, para que seu nome não se apague em Israel. Porém, se o tal homem não quiser tomar sua cunhada, subirá então sua cunhada à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer fazer para comigo o dever de cunhado, ou seja, a lei do deverá. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele ficar nisso e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele aos olhos dos anciãos, e será na porta, irmãos, no lugar que seria o tribunal da cidade, pelos magistrados. Os anciãos aqui eram os magistrados, julgavam as causas civis, as causas criminais, sabe? As causas legais, eram os juízes. Eu tinha um assunto sobre isso, mas não posso demorar aqui, senão não dou conta da lição. Ele descalçará o sapato do pé, e cuspirá no rosto, e protestará e dirá: assim fará o homem que não edificar a casa do seu irmão, e o seu nome se chamará Israel, a casa do descalçado. É uma cerimônia meio feia, né? Como aqui não tem criança, não somos todos casados, é mais ou menos assim, o cara acaba como um marido, entendeu? Um negócio feio, a mulher descalçar o sapato do sujeito, cuspir na cara, só faltava dar uns tapas para lá e para cá, sabe? E fazendo um monte de chacota, o cara sair com o pé descalço, e todo mundo desce a casa do descalçado. Então, houve quem fez isso? É possível que sim, que a lei está dizendo. Mas no caso de Boaz com Ruth, por exemplo, aí já foi ampliado. Boaz devia casar com Noemi. Percebe? No tempo dos juízes eles foram ampliando. E aí ele casa com uma nora da Noemi. Mas suscita o nome do defunto. Lembra que essa lei antes da lei de Moisés. Deus autorizou Moisés a inserir códigos, artigos do Código de Amurá, que eu consegui baixar na internet um dia desse. Depois na faculdade foi mais fácil. Eu entrei num lugar lá que tinha, não deu. O professor era meio folgado. Eu aproveitei, mandei para o meu e-mail os 289 artigos do Código de Amurá, que é um desses. Eu acho que foi para o senhor, viu? Foi tudo junto. Eu baixei mandei uma biblioteca inteira, quase inteira, porque não coube tudo. Deixa eu só concluir isso aqui. Lembram do Onã? Houve um caso de Judá com a Dora, que o Onã era mau, Deus matou, veio o irmão e não queria dar semente, Deus matou, e aí o Judá ficou com medo de matar os outros filhos. E uma moça armou lá uma trabalha e tentou, o Judá ficou metendo lá um incesto. Os senhores lembram? Essa lei já era do tipo, era lei. Você vai pegar assim, deixa eu sair desse contexto, deixa eu mostrar os irmãos. Você vai pegar a lei, parece que ela começa em Êxodo, não é? Parece que antes de Êxodo não tem lei. Parece que o livro de Gênesis não é livro de leis, não é? Mas dá uma olhada, agora não sei se eu vou conseguir achar. Gênesis e Êxodo.
Eu achei uma passagem estudando a Bíblia que chamou minha